Home Studio, como é que a gente ganha dinheiro com isso aqui? Oi gente, eu sou Pablo Moreno Pires. Você já deve ter se perguntado, poxa, esse pessoal que monta Home Studio aí, como é que essa galera ganha grana? Dá pra ganhar dinheiro mesmo? Bom, eu diria pra vocês que sim e não. E que você vai fazer dinheiro não com o Home Studio, porque o Home Studio é uma ferramenta. Você é o serviço. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Há mais de 20 anos, o negócio de alugar horas de estúdio, de, digamos, ceder o seu espaço para outras pessoas gravarem, esse negócio é um negócio falido. Assim, é muito difícil vender tempo de gravação. Você não vai ganhar dinheiro por ter um computador, uma interface e um microfone, mas você vai ganhar dinheiro por saber fazer alguma coisa legal com isso. Dificilmente um home studio vai te dar lucro. Olhe bem o que eu vou falar, dificilmente, eu não estou dizendo que é impossível. Você ter um home studio hoje é praticamente obrigatório para que você possa adicionar uma renda a mais a aquela coisa que já é uma loucura, que é viver de música. Então eu conheço muitos músicos que dão aula, fazem gravações online, né, fazem no seu home studio e mandam para você em qualquer lugar do Brasil, tocam em shows, enfim, fazem milhões de coisas. Mas quando a galera investe num setupzinho de home studio melhor, geralmente essas pessoas são músicos profissionais que estão em outra situação. Vou dar o exemplo aqui do meu brother Theo Silva, com quem eu estava conversando ontem. Ele é guitarrista da Ana Carolina e ele tinha no quarto do apartamento dele, um dos quartos, um setup de gravação. Nesse setup ele fez arranjos pro The Masked Singer e fez muitas outras coisas. Mas ele sentiu necessidade de alugar uma sala para receber as pessoas nessa sala, uma sala comercial separada da casa dele. O que é que vai consistir essa sala de produção dele? Um lugar confortável, agradável para receber o artista, fazer arranjo com o artista, gravar um esboço da música. Às vezes algo que foi gravado como esboço pode ficar na produção final. A intenção é que ele tenha um lugar onde ele possa capturar essas coisas de uma maneira que elas possam ser aproveitadas. Não significa dizer que vai ser, digamos, a voz final, o violão final, mas ele está apto a fazer isso. Eu sou um super violonista, eu sou um super saxofonista, e aí eu me gravo em casa. Você tem muito mais chance de conseguir uma renda a mais para complementar a sua renda feita com música, porque você está apto a fazer algo em casa com uma qualidade que possa ser aproveitada numa produção profissional. Porque existe um padrão de qualidade mínima. E essa qualidade mínima, ela é determinada pelo quê? Ah, é porque eu tenho um microfone X ou Y? Não necessariamente. É o quanto você toca, como você ouve, se você consegue fazer um timbre e uma execução musical, né, que se adequa àquela produção para a qual você foi convidado. A chance de você conseguir investir, sei lá, investir 10 mil reais num setup para se gravar em casa e conseguir pagar isso é muito grande, na minha opinião. Mas fazer depois disso, esses 10 mil que eu investi vão me render 100 mil, não sei, sabe? Eu acho que o foco é ter aquela estrutura ali paga para você possibilitar novas portas de trabalho. Você, poxa, nesse mês eu não toquei tanto, não dei tanta aula, mas pintaram as gravações. E as coisas estão sempre uma cobrindo as outras. Eu acho que essa é a realidade de muitos músicos. Então eu acho importantíssimo que um músico profissional tenha um setup mínimo para se gravar. É uma coisa de nicho. Eu toco violino e aí eu me gravo em casa. Poxa, quantas bandas, quantos você vê usando violino? Assim, poxa, é um pouco mais difícil. Então não tem um nicho, mas eu sou baterista. Pô, o Beto Martins, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tem uma sala na escola em que ele leciona, BPM Instituto, e ele tem um equipamento muito legal, excelentes microfones, uma interface legal, um outro extensor ADAT legal, ele grava com 16 canais. O que é que ele não tem? Uma super sala, um volume de sala. Mas a gravação que ele vai fazer, com ele tocando, tipo assim, é uma excelente gravação, e ele faz isso para as pessoas no Brasil todo. O que é mais barato? Ele fazer a gravação lá no espaço dele ou ele vir até aqui
trazer o equipamento dele. Eu tenho baterias aqui, ali em cima, mas, sei lá, ele vir com a bateria dele e montar tudo aqui, e aí a produção pagar o cachê dele e pagar o meu tempo de estúdio. Isso não acontece o tempo todo, entendeu? Não tem como acontecer, porque a produção precisa ter um volume de grana que não é muito comum aqui. Então, o Beto deu um nicho, porque bandas precisam de bateristas, geralmente. E, às vezes, o baterista que toca na banda não é o cara que faz a gravação, porque o que toca na banda não toca tão bem. Então, no registro fonográfico, as pessoas querem alguém mais seguro tocando. Então, tem um nicho aí. Tem um cara que eu sigo, acho que é Diego Jean Vicente o nome dele, ele toca, acho que com Chitãozinho Chororó. Pô, ele toca muito bem, tem um home studio massa, parece ser um home studio, não sei se é na casa dele. Muito bem equipado, ele investir naqueles equipamentos que ele tem faz sentido, porque ele trabalha praticamente no topo da cadeia que há aqui no Brasil, em termos financeiros. Então, provavelmente, ele deve ter uma demanda muito boa de gravações por semana, que permite que ele invista num, digamos assim, pô, quero comprar uma caixa específica, quero comprar um microfone específico, um pré-específico, para tirar determinado som. Faz sentido para ele, porque ele toca com uma grande artista, já fez muitos trabalhos e, poxa, tem contatos. Uma coisa muito importante, gente. Você não pode montar um estúdio se você não conhece ninguém. Quer dizer, você pode, mas você não pode achar que você vai trabalhar e que você vai ter um fluxo de clientes se você não tem essa tal de autoridade. O seu ciclo social, né? Ele precisa validar, dizer, pô, você é bom em alguma coisa e eu vou lhe contratar. Então, eu queria deixar claro que as pessoas não contratam o estúdio, as pessoas contratam você. Ah, e a galera que mixa? Lógico que tem também essa possibilidade, né? Mixar no seu home studio e só mixar, não trabalhar com gravação. Eu frisei muito o lado da gravação, porque essa é a missão desse canal, gente. Na verdade, já existem muitas pessoas falando sobre mixagem. Eu não tô aqui para questionar, para dizer se elas estão falando bem ou mal desse assunto, mas a gravação é mais importante. E o que eu acho que eu posso oferecer aqui é mostrar gravações com músicos de excelente nível tocando, né? Para mostrar para vocês que isso é o mais importante. Por mais que eu esteja utilizando, sim, microfones de alto nível, pré-amps também, conversores, enfim, que eu tenha a estrutura de um estúdio. Apesar do meu estúdio ser pequeno, ele é muito bem equipado. Então eu não vou falar que isso não tem impacto. Tem sim, senão eu não teria essas coisas. Mas o principal é bons músicos. Então eu acho que a missão do canal é mostrar música, que talvez não seja uma música que todo mundo aí conhece ou que gosta. Então quem faz beat, quem mixa, pô, não preciso nem falar que essa galera tem sim um mercado, tem muita gente aí ganhando grana fazendo beat, muita gente ganhando grana mixando em todos os níveis, mixando para iniciantes, mixando top chart aí do mercado, em home studio. Apesar de eu não ter abordado essa galera, ter falado exclusivamente para essa galera, lógico que existe esse nicho também, mas o intuito desse vídeo é falar que você precisa descolar um nicho para trabalhar. E você precisa ser bom. Se você não tá nesse topo da cadeia, e aí? Como é que você justifica investir nesse tipo de coisa? Não justifica. E aí eu vou contar a minha história pessoal. Eu comecei a gravar para me ouvir tocando, era violonista, e eu me apaixonei completamente pelo processo. E eu tive 2 home studios em apartamentos antes de ir pro meu primeiro estúdio em 2012, e eu ocupei esse espaço por 9 anos e meio, até vir para essa sala aqui. Eu não sou produtor musical, eu não toco nada para ninguém. O meu negócio consiste apenas em gravar e mixar as gravações que eu faço geralmente. Mas é bem comum as pessoas virem gravar aqui e elas vêm aqui para gravar uma bateria, porque a sala tem um tamanho legal, como vocês podem ver, né? Posso dar até uma voltinha de novo para vocês terem uma noção. Bom, tem uma bagunça aqui, mas aqui é o extremo da sala, aqui atrás tem um bass trap aqui grande, não é ainda a parede, mas aqui é o outro extremo, aqui é o banheiro e onde eu tô falando, aqui onde eu tô falando com vocês ainda tem mais 2 metros para chegar na parede de lá. Então é um espaço legal, não é um mega estúdio, mas é legal. Então as pessoas vêm aqui para gravar a bateria,
Às vezes para gravar um vocal, porque eu tenho muitos microfones, e aí a pessoa quer um timbre específico que eu posso oferecer, como aquele microfone ali, que é um microfone que você, para ter em casa, você vai precisar disso aqui, ó. Esse pedestal aqui, ele tem um contrapeso. Esse microfone pesa 3,5 kg. Sem um pedestal com contrapeso, você não vai usar isso aqui de uma maneira saudável. Você está arriscado a isso aqui cair na cabeça de alguém e vai doer. Isso aqui não é uma coisa assim que se bater em você vai ser agradável. E além de, lógico, danificar o seu investimento, né? Então, as pessoas vêm aqui para utilizar essas coisas que elas não têm em casa. Eu gosto de música instrumental pra caramba, tenho uma relação forte com instrumentos acústicos, então precisa ter microfone para fazer esse som acontecer. Aqui não é muito comum, não tem tanta gente focada nisso, então eu achei um nicho para mim. É um nicho pequeno, que não tem grana, mas é um nicho. E aí eu consegui um certo lugar que me permite hoje ser uma das pessoas que trabalha com isso e que é uma referência para as pessoas aqui. E aí eu ganho dinheiro com o espaço que eu tenho, que não é um home studio, mas pode se considerar. Eu acho o meu estúdio um home maiorzinho, digamos assim. Por quê? Porque ele não tem um isolamento perfeito, ele não tem algumas coisas que um estúdio profissional tem. Ele tem equipamento profissional. O imóvel não é meu, eu pago aluguel. Ó que loucura. E aí, velho, como é que a conta fecha? A conta não fecha. Como é possível, Pablo, a conta não fecha, não fecha. O estúdio se paga. A minha luta é sempre, eu tô sempre que nem cachorro correndo atrás do rabo, fazendo o estúdio se pagar. Por quê? Porque eu nunca parei de investir. Eu sempre investi para fazer melhor o meu trabalho. Eu não tive uma escola formal para aprender gravação. Eu fui aprendendo fazendo. Teve coisas que eu aprendi sobre música e sobre arranjo e algumas outras coisas gravando. Então isso aqui, o meu estúdio, a minha escola, eu considero o estúdio mesmo desde 2012, então há 13 anos, isso aqui é minha escola. E eu fui investindo para que isso pudesse me formar como técnico de áudio. Então a conta para mim ainda não fecha, talvez feche algum dia, talvez nunca feche, talvez eu feche ano que vem, talvez vocês, o estúdio onde não tem mais. Isso é uma possibilidade para mim, mas é uma coisa que eu amo. Então o recado que eu quero deixar é: ninguém vai fazer esse tipo de coisa por dinheiro.